Abra sua Bíblia em Gênesis 1. Gênesis 1. Gênesis 1. Gênesis 1. Gênesis 1. Glória a Deus. Gil, quer me ajudar a pregar hoje? Vem cá você e a Fernanda. Eu queria um efusivo aplauso para esse casal lindo, que a gente ama demais, que vai pregar comigo hoje aqui. Que dois pedaços de bom caminho, né, irmãos? Coisa boa, né? Glória a Deus. Olha aqui, ó. Gente, o Senhor falou conosco que nós deveríamos ministrar um pouco sobre esse tema nós. Amém? E nós começamos a ministrar essa série aqui na semana passada. E nós vamos estar nesse assunto por 4 ou 5 semanas. Essa é a segunda dessas mensagens, e eu vou usar o casal, providenciar uma cadeira para eles estarem aqui, para vocês meditarem, porque eu sei que Deus vai falar muito ao nosso coração, amém? A semana passada, dentro dessa série, que eu simplesmente usei a palavra nós, é o nome da série, eu ministrei uma mensagem que eu intitulei de Nós é melhor do que eu. Diga, nós é melhor do que eu. E aí hoje eu vou usar um tema que quem é aqui um profissional da área de letras, vocês vão puxar a minha orelha, porque parece que a frase está errada, mas me permita, por gentileza. O tema da mensagem hoje é Nós é diferentes juntos. Ficou ruim, hein, pastor? Não tem problema. Nós... O senhor não é nós são, não, nós é. Hã? Não, nós é. Amém? Porque presta atenção, porque nós é para se tornar nós é para se tornar uma coisa só. Aí, tá vendo? Obrigado, Wendel. Inclusive, irmãos, vem cá, Wendel. Cadê? Quem é que está? Hoje tem a equipe de mídia estreando. Tira uma foto minha do Wendel. Nós estamos uniformizados com as camisas pastorais. Olha aqui, tira uma foto disso, por gentileza. Olha, sem combinar, olha o espírito desses dois irmãos. Obviamente, o Wendel está mais gordo que eu, mas... Vamos lá. Gênesis 1, 27, abra sua Bíblia, Gênesis 1, 27. A Bíblia diz assim, quantos estão aí ligados e desejosos de ouvir a palavra de Deus, diga aleluia. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quantos podem dizer glória a Deus? Disse para os irmãos a semana passada, e quando nós olhamos para o texto em Gênesis 1, vou dizer alguma coisa para a gente recapitular e pegar e avançar com o que a gente está construindo aqui. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus no capítulo 1 e no capítulo 2, a palavra Adão é a palavra que está traduzida por homem na maioria das expressões. Quando você pega a palavra, a primeira citação de homem no verso 27 e a citação da palavra homem no verso 26, a palavra no original hebraico é Adão, que no português é Adão. Amém? Então quando Deus diz façamos Adão, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a palavra no original é Adão, aquilo que nós chamamos de Adão, na verdade é Adão. Amém? E aí no verso 27,
Semana passada eu falei do verso 26. Estou avançando no verso 27. O Senhor está dizendo o seguinte, olha: criou Deus, pois, Adão à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Quando você vê a expressão Adão no original, irmãos, Adão para nós estamos acostumados a pensar em Adão, o ser humano macho no Éden. Estão comigo? Disse para os irmãos que em algumas versões mais atuais, na tradução, os tradutores, em vez de homem, têm usado o termo ser humano, para que quando nós lermos, nós não imaginemos que estamos falando do sexo masculino, mas do gênero humano. Eu disse também para os irmãos que quando Deus criou o homem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, por isso o homem não era um ser singular. Irmãos, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu mostrei Pai, Filho e Espírito Santo em Gênesis 1, 2, Gênesis 1, 1 e 1, 2, a semana passada. E diz para os irmãos, estão presentes em Gênesis 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Um volta-se para o outro e diz, vamos fazer o ser humano a nossa imagem e semelhança. Então Deus cria o homem. E o homem que Deus cria não é o homem masculino, mas é isso aqui, ó, o ser humano. Para que não haja dúvida do que eu estou falando, a palavra de Deus no verso 27 que eu acabei de ler diz assim: Deus criou, eu vou usar as palavras diferentes para que você entenda. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Ou, Deus criou Adão, à sua imagem e semelhança, Dakar e Quebá os criou. São as palavras do original. As palavras têm variações para que a gente saiba que não se trata da mesma coisa. Então Dakar não é Adão sozinho e Quebá não é Adão sozinho. O Giovanni aqui não simboliza Adão no termo de Gênesis 1, 27. Nem a Fernanda está aqui simbolizando Adão simplesmente em Gênesis 1, 27. Mas é a soma das duas coisas e a unidade desse casal que Deus criou, dois que Deus criou, que unidos têm a capacidade de ser tão um como Deus é um, sendo três. Isso expressa a imagem e semelhança do Deus invisível. Amém? Irmãos, olha que absurdo interessante. Se nós lermos sem entendimento, você já deve ter passado várias vezes essas passagens, você vai perceber, olha, Deus criou algo assim no primeiro dia e viu Deus que era bom. E tem lá, o segundo dia Deus criou isso, foi a noite e o dia, a tarde e a manhã do segundo dia, e viu Deus que era bom. E Deus criou tal coisa, no terceiro dia, tarde e manhã do terceiro dia, e viu Deus que era bom. Aí Deus formou tal coisa no quarto dia, tarde e manhã do quarto dia, e viu Deus que era bom. Não sei se você está entendendo a narração, mas você acha que eu estou falando errado, leia a Bíblia, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que houve tarde e manhã, não manhã e tarde. Interessante isso, porque na Bíblia descanso é primeiro. Você não descansa porque você está cansado, você descansa para desfrutar o que Deus fez. Amém? Mas não é sobre isso que eu estou pregando, mas é um princípio importantíssimo. Descansar no Senhor vem primeiro. Primeiro você descansa nele e depois ele faz. Ele faz uma construção de fé. Amém? Agora, quando chega o sexto dia, Deus cria o homem e viu Deus que era muito bom. Não era pouco bom, não era bom de qualquer jeito, é absolutamente extraordinário, fantástico, interessante. Atos 7:20 diz que Deus criou o menino Moisés, e o menino Moisés era extraordinário. Atos 7:20, quem quiser anotar.
Na maioria das Bíblias de vocês está a palavra bonito, belo, lindo, inteligente, alguma coisa assim. Mas de fato extraordinário nessa passagem tem a conotação de dizer que a aparência de Moisés era boa. Por que a aparência de Moisés era boa? Porque Moisés se parecia com o Senhor. Mas ele se parecia com o Senhor quando ele era bebê, quando não tinha feito nada ainda. A inocência de Moisés era mais poderosa do que toda a sapiência que ele adquiriu depois, né? Isso é maravilhoso. Agora presta atenção no que nós queremos construir aqui. Quando nós chegamos no capítulo 2, o registro logo no início do capítulo, versos 5, 6, ele vai dizer assim, olha, o dia que Deus criou as árvores, não tinha pasto verde na terra, porque ainda não havia chovido. Então choveu e cresceu grama. Então, para você entender, olha que interessante. Se você ler, irmãos, conecta comigo para você entender a ideia, mas é o seguinte, ó. No capítulo 1, nós não temos Deus criando 1, 2, 3, 7 dias. Se você entender que o capítulo 2 é uma continuação do 1, quando você entra no 2, você acha que é o 8º, 9º, 10º dia. Mas não é isso. A Bíblia está descrevendo com detalhes o que aconteceu no 7 ainda. Então, quando você pega a palavra de Deus dizendo que no dia que ele criou a árvore não havia o verde rasteiro, porque não havia chovido, é para que você entenda que no dia da criação das árvores, teve que haver uma chuva para a erva verde crescer. Então, no dia que Deus criou as árvores, também teve chuva. Naquele dia da primeira semana. Quem está entendendo? No dia que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, no capítulo 2, a Bíblia diz assim, e Deus viu que o homem estava só, e viu Deus que não era bom. Vocês lembram disso? O homem estava só e Deus disse que não era bom. Agora, em que dia que Deus está fazendo isso? Em que momento que Deus fez a constatação de que o ser criado homem, agora no gênero masculino, no sexo masculino, o macho só não era bom? Isso está acontecendo no 6º dia. Portanto, então, a descrição de Gênesis 2 é uma explicação dos fatos alusivos à criação descritos no capítulo 1, não é continuação, é detalhe daquilo que eu falei anteriormente. Como se eu tivesse te dado um pano de fundo completo no capítulo 1, quando eu chego no capítulo 2, eu vou descrever pormenorizadamente o que está acontecendo. Então Deus, quando cria, dá licença, quando Ele cria o Giovanni, e olha para o Giovanni, eu disse isso na semana passada, mas se você não guardou, guarde isso, que isso é interessante. Deus olha para o Giovanni sozinho e viu que pelo fato dele estar só, ele não é bom. Ué, pastor, mas está escrito no capítulo anterior que Deus criou o homem e o homem era muito bom. Mas a Bíblia, no verso que nós lemos, no capítulo 1, verso 27, ele diz assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, por isso era bom. Por que não era bom? Irmão, sei que você está viciado em pensar nessa questão a respeito de casamento. E eu, para piorar, estou colocando um casal aqui. Se eu colocasse aqui um casal de gente solteira, já ia surgir uns bochichos. Então eu estou usando um casal casado. Mas eu preciso que você entenda que o que não era bom na solidão do homem não era necessariamente que o macho está sem a sua fêmea respectiva. O fato é que quando Deus olha para Adão, o ser incompleto, esse homem não é bom, porque eu, Pai, Filho e Espírito Santo, sou um ser plural, e esse ser individual não corresponde à imagem do que eu sou. Estão entendendo? Então o que Deus faz? Deus pega e cria, agora sim, como a gente combinou, a mulher. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se conversam e falam assim: nós vamos fazer uma adjutora que lhe seja idônea. Irmãos, é muito ruim o termo no português. Nosso português às vezes é tão bom e às vezes é péssimo. Porque a palavra idônea, quando você lê, qual a impressão que você tem?
Que Deus está falando assim: eu vou fazer a Fernanda para o Giovanni uma companheira que seja idônea, isto é, uma mulher que não roube a carteira dele. Tipo é isso. Uma mulher que não o traia, uma mulher que não olhe para os outros homens. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo que Deus ia fazer uma companheira perfeita para que o propósito de Deus fosse cumprido na vida dele. Qual que é o propósito de Deus na vida dele? Que ele seja a imagem e semelhança do Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas são um. Para que ele possa ser um com alguém, ele precisa ter mais alguém com ele, para que ambos juntos se tornem um. Agora ficou bom. Irmãos, eu disse a semana passada que ficou tão bom que no Éden quem cria a gente é só Deus. Mas quando Deus olha para os dois juntos e fala assim: cara, ficou tão a minha imagem e semelhança, que a minha ordem para vocês é que vocês se frutifiquem, isto é, criem outros seres humanos. Que só eu no universo posso fazer isso. O diabo caiu no céu, queria ser como eu queria criar gente, eu não deixei. Ele foi com 1/3 para o inferno e não tem um demônio a mais, porque ele não é um ser de criatividade. Mas vocês dois juntos, vocês podem frutificar. Vocês podem gerar outras pessoas. Quem está aqui comigo? Olha, é necessário, eu quero muito que você entenda que eu não estou falando aqui necessariamente de um casal hoje, porque hoje eu estou mostrando para você o mistério da igreja. Entendeu? Falando de duas pessoas juntos que expressam a Trindade. Agora olha que interessante. Deus, quando cria o homem, coloca lá no Éden os dois. Ele falou o seguinte: olha, presta atenção, vocês dois, vocês podem alimentar de 2 tipos de árvore, Adão e Adão. Estão comigo? Como que ela chama? Então vocês estão entendendo. Estão mesmo? É Adão. As duas coisas juntas é Adão. E eles andavam desse jeito aqui mesmo no Éden, ó. Aí Deus falou o seguinte: Adão, vocês podem escolher a árvore da vida, ou vocês podem escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Irmãos, Deus não criou um ser burro que não tinha capacidade de discernir o certo do errado. É que Deus precisava que eles fossem 3. E se eles são 2, se eles comem da árvore da vida, eles têm um terceiro que mostra qual é o bem e o mal para eles, ó. Entendeu? Então qual é o plano, querido? Vamos trocar o carro? Vamos comer da árvore da vida. Vamos perguntar para o pai se chegou o tempo de comprar o carro. Então eles não tinham a capacidade de discernir por eles mesmos, eles tinham que escolher a árvore da vida. Eles comiam a árvore da vida e Deus mostrava qual era a decisão. Então eles não chegavam assim e falavam assim: isso aqui que parece, vamos chamar de maçã, será que é boa ou ruim? Não sabemos, a Fernanda responderia. Nós precisamos perguntar para o pai. E o pai vai falar: essa fruta nós podemos comer, Deus? Isso é bom? Então o pai falava: é bom. Então aí eles tiram a conclusão: é bom, então nós podemos consumir. Isso aqui, essa pera aqui, será que é bom, Deus? Sim, é bom, pode comer. Senhor, esse capim aqui, não, capim tem outro propósito, é para alimentar também, mas não vocês não comem isso, aqui não é bom. Você ouviu Adão fêmea, e Deus falou: esse capim não é para a gente comer, não é bom. O pai falou que não é bom. Então o que acontece? Qual que é o pecado? Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles escolheram sair andando de maneira independente, de maneira que ele não precisava perguntar para Deus o que era bom, o que não era bom. Só que tem um processo, irmãos, que aconteceu. Do momento em que os dois comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles deixaram de ser uma unidade e eles passaram aos dois ter capacidade de discernir se é certo ou errado. E aí, o homem, ele via a fruta e falava assim: vamos ver, é bom ou não é? Aí não pergunta mais para o Senhor, ele decide por si só, ele come. A outra olha e fala assim: isso não é bom não, eu não vou comer não. Aquilo ali é bom, então eu vou comer. E aí o que começou a acontecer? Começou a haver uma divisão entre eles. Quem está comigo? Essa historinha de carochinha, parece que eu estou dando aula para criança, mas ela é boa, você vai marcar você. Então presta atenção, toda vez que nós, como crentes, que estamos desafiados a estar unidos, nós vamos no Senhor,
a opinião dele prevalece sobre aquilo que você acha e nós permanecemos em unidade. Agora, quando nós achamos com base na nossa própria mente, nossa capacidade de discernir o que é bem e o mal, aí o que eu acho é bem ou mal para o meu lado, o que ela acha é bem ou mal para o lado dela, o líder de célula acha que é bom ou mal para um lado, o discipulador acha que é bom ou mal para o outro lado, o membro da igreja acha que é bom ou mal o que o pastor está fazendo, e cada um está achando que é bom ou mal, sem se importar com o que Deus fala, que na verdade é bom ou mal. Cada um está tendo uma direção e na verdade a gente está gerando uma confusão na igreja, que é uma divisão. Estão comigo, sim ou não? Então, sempre que nós vamos para o Senhor, e nós perguntamos as coisas para o Senhor, nós estamos comendo da árvore da vida. A árvore da vida produz unidade. Quem está entendendo comigo? Diga aleluia, igreja. Espero mesmo que você esteja entendendo. Agora, olha que interessante. Quando Deus cria a mulher, está aqui no capítulo 2, verso de número, se não me engano, 23. Quando o Dakar olha para Quebá na frente dele, ele fala assim: uau, a Bíblia NVT, que é a Bíblia que eu estou estudando esse ano, ela traz um termo que realmente dá a entender que houve uma admiração, uma surpresa. Ele olhou e falou assim: uau, carne da minha carne, osso dos meus ossos, será chamado varoa, porque do varão foi tirado. Irmãos, é tão interessante, porque no original, o escritor bíblico, ele usa um monte de palavras para fazer uma dança, uma sopa de letrinha, que é uma poesia. A palavra varão no original é ishi. No português é ruim, mas... ishi. I-S-H. Varoa é isha. I-S-H-A-H. Uau! Osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Uau! Carne da minha carne, osso dos meus ossos, será chamado isha, porque de ishi foi tirado. O que Adão estava falando? Eu não sabia que eu era um ser incompleto. Agora que eu tenho isha, eu deixei de ser uma palavra pela metade, porque agora me tornei um com ela. Eu sei que como eu estou usando aqui um casal como ilustração, você vai ficar o tempo todo pensando em casamento. Mas eu não estou ministrando sobre casamento. Eu queria que você se esforçasse para pensar em unidade. Amém? Então eu sei que você sabe que o Giovanni e a Fer casaram recentemente. Mas eu quero que você ignore isso. Imagina que ele é pai e ela é a filha. É uma unidade. Amém, irmãos? Ele é o líder de célula e ela é a igreja. Ele é o pastor, ele é o discipulador e ela é a rede. A unidade entre eles agrada ao Senhor. O Senhor vê que é algo bom. Olha o que Adão está falando. Eu olho para ela, ela é exatamente como eu. Ao mesmo tempo, ela é completamente diferente. Não é assim? Por que ela é igual a mim? Porque Deus, antes de criar ela, ele saiu dando um rolê com ele e ficou mostrando lá um elefante e uma elefoa, um leão e uma leoa, um macho e uma fêmea. E de repente Deus cria um ser que anda sobre duas pernas, que tem dois braços, que tem uma boca que fala. Ela respira da mesma forma, tem olhos, ela observa. Mas ela é diferente. Sabe que Deus fez uns montinhos, cada um num lugar do corpo. Ele tem um montinho no lugar, ela tem uns montinhos em outros lugares. Estão comigo? Totalmente igual, mas totalmente diferente. Pode sentar. Vou voltar. Vocês estão comigo? Tá. Olha que interessante. A igreja é exatamente assim, porque nós somos totalmente iguais, mas ao mesmo tempo somos totalmente diferentes. Agora, presta atenção, irmãos, olha que coisa linda. Eles só podem criar,
eles só podem procriar, eles só podem frutificar, porque eles são diferentes, mas aprenderam a lidar com as coisas em unidade. Quem está comigo pode dizer aleluia. O grande lance da questão é o seguinte, o diferente de mim é o que me capacita a avançar em Deus. Não foi assim no esboço da cela, mas eu vou usar aqui para os irmãos a palavra heteroafetividade. E eu estou dizendo algo para os irmãos, não estou falando aqui de sexualidade, eu estou falando de afinidades, afinidades entre diferentes. Presta atenção, porque eles são diferentes, estão aptos a produzir algo. Porque quando ele decidir algo, tem detalhes daquilo que ele vai fazer, que é ela quem vai dizer. E se ele estiver sem ela, ele é um ser incompleto, incapaz de frutificar e dar luz a nada novo. Irmãos, estão aí? É assim que é. Agora, presta atenção. Eu disse para os irmãos que eles caíram. Vocês conhecem a história? Eles caíram porque a Fernanda se engraçou com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a Bíblia diz que ela comeu e deu para o seu marido. Isso está aqui no capítulo 3. Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante? Vai comigo lá para Gênesis 3, 20. Você está no capítulo 2, Gênesis 3, 20. Vamos lá. Gênesis 3 e verso 20. Diz assim na minha Bíblia: e deu o homem Adão o nome da sua mulher Eva, porque é a mãe de todos os seres viventes. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Amém. A melhor tradução que eu tenho para esse verso é a afirmação que eu acabei de fazer. Qualquer coisa diferente disso está alguma coisa incompleta. E deu o homem Adão o nome da sua mulher Eva. Por que é importante nós notarmos que deu o homem Adão Eva? Porque havia uma mulher Adão também. Amém? Mas o que houve, irmãos? Quando eles pecaram, eu espero muito que você esteja entendendo isso. Quando eles pecaram, eles se dividiram. Adão pegou o nome do ser vivente para ele. Agora Adão se tornou o macho. Só agora, no capítulo 3. Até então, se você estudar na sua casa, você vai ler, e você vai perceber que sempre a palavra homem, ela está destinada, no original, Adão está destinada ao ser humano. Mas agora Adão está destinado ao ser masculino. E ele deu o nome da sua esposa de Eva. Agora o que eu quero que você guarde é isso aqui, preste atenção. Se você foi expulso do Éden, você não precisava trabalhar, agora você vai ter que camelar. Estão comigo? Tá, estava de boa, sua vida ficou mais difícil. Agora você tem que acordar mais cedo, você tem que dormir menos. Você vai ter que labutar. Vai ganhar dinheiro para gastar. Eu não sei, mas talvez Adão, por essa experiência marcante negativa, ele podia dar um nome negativo para a esposa, sim ou não? Sim ou não? Sabe que na Bíblia os nomes eles simbolizam aquilo que as pessoas representam. Ele poderia chamar a sua mulher de problema. Entendeu? Olha, Adão fica para mim, o seu nome é confusão. Poderia sim ou não falar? Agora Adão, irmãos, resolveu colocar o nome dela de Eva. E aí eu preciso mostrar algo para os irmãos. E eu quero que você esteja comendo essa palavra. Quando Adão colocou o nome dela de Eva, Adão estava percebendo que Deus deu ela para ele para ser uma bênção. Mesmo que ela tenha conduzido ele para um caminho que aparentemente produziu um prejuízo, os dois foram expulsados
expulsos de maneira irreversível do Éden, mas Adão tem uma consciência no coração dele, que esta que aqui está foi dada para complementá-lo, e mesmo fora do Éden, aquilo que Deus deu para eles como missão para ser feito, ele não é capaz de fazer sem ela. Então como é que ele chama ela? Ele chama de Eva. O que significa Eva? Eva é a mãe dos seres humanos, a mãe de toda a humanidade. Mas na verdade Eva é a mãe do ser humano, não é dos seres humanos. Por quê? Porque Eva é a mãe de um ser humano muito particular, que não era Caim e Abel, era Cristo. Eva é a resposta dos meus problemas, porque o Salvador para os meus pecados vai vir do ventre dela. Entenderam? Então Adão percebeu o seguinte: agora eu estou andando errado, e ela me fez errar, mas eu consigo olhar para ela e ver que na verdade ela é uma solução para mim. Então eu vou colocar um nome abençoado para ela: a mãe do ser humano. Ou uma outra versão, alguém diz que chama portadora de boas novas, portadora de boas notícias. Deixa eu mostrar um negócio que vai ficar claro aqui. Evangelho vem de Eva. Evangelho vem de Eva. Irmãos, não é gostoso quando você vê um colorido assim, que apareceu um troço na sua cara, assim, ó? Vocês viram, não? Evangelho vem de Eva. O que Adão estava falando? Falou: cara, eu sou um trouxa se eu me desconectar dela. O pecado nos separou, mas eu continuar tendo que levá-la e servi-la e amá-la e saber que eu com ela eu sou mais forte. Mas eu não estou falando de casamento, ainda que eu sei que essa mensagem de hoje ela acaba tocando muita gente que é casado. Eu estou falando aqui de nós uns com os outros, porque você sabe, tem muita gente aqui na célula que está comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, e esse cara é o teu atraso. É isso que você pensa. E eu vim aqui para te contar que na verdade esse cara é o teu avanço, se você começar a olhar para ele da maneira certa. Porque você sabe, irmãos, e quando Caim matou Abel, Deus aparece para Caim e fala assim: meu filho, cadê o seu irmão? E Caim responde assim para Deus: agora eu sou o guardador do meu irmão? Se alguém for fazer essa pergunta para Deus, se eu sou o guardador do meu irmão, Deus vai falar: você é guardador do seu irmão. Você não sabia? Porque cristianismo não é uma corrida solitária, irmãos. Se tem gente no nosso meio que está correndo desenfreado, você cruza a linha de chegada sozinho, eu quero dizer para você que você só sobe no pódio para levantar a taça quando o último chegar. Por isso o grande lance da vida cristã não é você chegar rápido, é você pegar quem está atrás e trazer com você. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso quando você perceber esse camarada sendo um atraso, mas você consegue olhar para ele e você dá um nome novo para ele. Ele não é a minha confusão, ele não é o meu atraso, ele é a Eva da minha vida, a portadora das minhas boas notícias. Esse cara não foi me dado para ser um problema, esse cara é a minha solução. Eu vou dizer um negócio para os irmãos. Deus me mandou para a Zona Leste para pastorear. Em nenhum momento ser pastor de uma igreja de periferia é um problema para mim. Os irmãos não são um problema. Os irmãos são a minha solução. Alguém vai falar assim: mas essa igreja não é de oração, pastor. Vamos imaginar que fosse o diagnóstico. Pois é, essa igreja não é de oração, aí que a gente precisa de um pastor. Estou aqui para te ensinar a orar. Não, mas a igreja está cheia de pecado. Pois é, para isso que Deus coloca você para lá, para você interceder, para o povo vencer as coisas. Não, mas o irmão está atravessando uma dificuldade, o irmão um atraso na minha vida, um irmão um atraso, enquanto você escolher olhar para ele e imaginar que é um atraso. O dia que você substituir o rótulo de problema e colocar na cara dele, Eva, você vai falar: esse irmão é o portador das minhas boas novas. Como é que a gente vai fazer uma célula frutificar, amados? Nós vamos fazer uma célula frutificar a hora que o líder consegue olhar para todo o rebanho
e entender que o negócio dele é com todo mundo que está ali, porque ninguém pode ser deixado de fora. Irmãos, essa palavra toda é para dizer uma coisa para os irmãos: não existe cristianismo solitário. Se você está vivendo uma vida cristã que é só você e Deus está olhando para você e está fazendo um diagnóstico, viu Deus que não era bom, não é bom. Por quê? Porque o irmão está ficando lá em casa, não está vindo para o culto. Deus viu ele só e está vendo que não é bom. Ah, mas eu não tenho força para abrir os meus problemas para ninguém. Deus está vendo você só e está dizendo, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Então, se você começa a encontrar as pessoas no corpo e se conectar, Deus começa a falar, agora é bom, agora é bom. Mas você vai dizer assim, pastor, eu tenho problema de me relacionar, eu tenho dificuldade de me relacionar. Aí o Senhor fala, isso que é bom, porque você vai aprender. Isso é bom. Mas como que a gente vai aparecer com Cristo se a gente não amar a gente? Estamos aqui em Gênesis, né? Vamos lá comigo, lá para Apocalipse 5, abre aí. Apocalipse 5 e verso 8. Quem está aí, diga aleluia. Quem não está aí, diga misericórdia. Então vocês acharam, vamos lá. Apocalipse 5, verso 8 diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças. Olha aí, Murilo, harpa e taça, cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos... As orações de quem? As orações dos pastores, está escrito aí? Está escrito aí, as orações dos líderes de célula. As orações dos apóstolos, dos 12, é o que está escrito aí? Está escrito as orações dos 12 filhos de Jacó, é isso que está escrito aí? O que está escrito aí? Está escrito adoração do santo. Se encontrar na sua Bíblia, você vai olhar assim, ó, pode muito em seus efeitos, oração do justo. É singular. Não foi sem querer que está escrito aí. Ele está incentivando, olha, você tem poder para orar. Mas quando nós olhamos aqui, a cena não é na terra. Pode muito em seus efeitos a oração dos santos. A cena do apóstolo Paulo é de quem está olhando aqui. Agora João está lá na eternidade, lá no céu, olhando como é que a oração chega diante de Deus. Vocês estão aqui comigo? Vocês me suportam mais 10 minutos? Estão ouvindo Deus? Lá no céu, o apóstolo João está falando o seguinte, olha, as orações dos santos. O que ele está falando? Ele está falando que quando o Pai está lá no céu, o que chega diante do Pai é sempre um clamor coletivo. Se você olhar esse capítulo, você vai perceber que a adoração é a adoração da igreja, dos seres viventes, dos seres criados. Eles estão orando em unidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, esses versos já foram citados aqui na semana passada, mas quando você olha em Mateus 16, 19, quando você olha em Mateus 18, 18 a 20, quando você percebe a afirmação contundente de Jesus, que se 2 ou 3 concordarem na terra a respeito de algo, o Pai Celestial se coloca em ação. É a maneira como a Bíblia NVT traduz. O Pai entra em ação quando 2 ou 3 estão orando juntos, porque só 2 ou 3 estão orando como santos. Não é um santo orando, é 2 ou 3 santos orando. E esse é o mecanismo como Deus ouve orações. A maneira como Deus ouve a oração é quando você não ora sozinho. Você precisa ter gente para você compartilhar os pedidos que você tem. Eu vou fazer um pedido de oração para a igreja, aproveitando, inclusive. Coloquei alguns alvos no meu coração para 2020. Um deles é o seguinte: Pai, eu quero ganhar as minhas irmãs para Jesus.
Eu vou fazer um pedido, lembra disso. Quando você for assentar-se na mesa para comer, eu quero que você se lembre de mim. E você vai dizer assim: Pai, obrigado por esse alimento, essa comida gostosa, o Senhor me proveu. Senhor, abençoa pastor Márcio, pastora Sueli, seus filhos, obreiro Wendel, a Camila, os irmãos que lideram lá na igreja Dínamo São Mateus, sei com eles nos seus alvos. Deus, como eu quero salvação na minha casa, atinja deles também, em nome de Jesus, amém. Essa é a oração que Deus vai ouvir, porque você orou comigo, e eu oro com você. Quando a nossa oração chega no céu, e o Pai percebe que nós oramos como santos, há uma unidade na terra que nós produzimos, aí nós temos força para avançar. Irmãos, isso é um negócio tão sério, que se nós olharmos em Gênesis 11, a palavra de Deus diz que Deus olhou para Babel, e qual que era o negócio em Babel? Eles estavam fazendo algo maligno, eles estavam construindo uma torre, porque eles queriam construir um negócio tão alto que tocasse os céus pela justiça própria. E Deus falou: isso não é bom, mas a coisa mais terrível no meio desses homens é que eles estão em unidade, e quando eles têm unidade de linguagem, de pensamento, nada pode impedir aquilo que eles estão determinados a fazer. No erro, nada pode impedir. Então, eu quero contar isso para a igreja. Vim para contar o negócio. Qual é o segredo para a sua vida deslanchar? Você precisa ter unidade com o corpo. Você precisa ter unidade com o corpo. Amém? Às vezes eu tenho dito, mas eu vou afirmar, eu sei que vocês já ouviram isso, hoje vai ficar mais contundente essa afirmação. Mas quando nós tomamos ceia, os pastores às vezes equivocam com o texto bíblico e não sabem. Então você levanta o cálice, a Bíblia fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aí diz algumas coisas. Aí fala assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Estão comigo? Tá. O irmão está em pecado, ele vem para o culto e ele fala assim: eu não vou tomar ceia não quero morrer. Pastor, o senhor não sabe, eu estou entrando em sites que não pode, estou fazendo algo que eu não devo, então eu não vou comer pão. Porque eu não vou comer indignamente, porque eu vou comer para a minha própria condenação. Sabe por quê? A Bíblia fala assim: o povo é destruído porque não conhece a palavra de Deus. Eu vou dizer, tem gente que acha que é pecado estudar a Bíblia. Tem gente que ensina que é pecado estudar a Bíblia. É só que sem estudar a Bíblia você nunca vai entender o que está escrito lá. Irmãos, pega o texto e lê em casa. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, não discernindo o corpo. Do que o apóstolo Paulo está falando? Se você pegar o texto, você vai perceber o seguinte: os coríntios chegavam para cear e era uma confusão, porque os irmãos mais prósperos, eles traziam na ceia pão sovado, pão italiano, pão com requeijão, pão com calabresa, pão recheado, o pão que veio do Monte Santo de Sião, um pão importado. E o pobre chegava com pão pseudamente francês, né? E foi ali o português que fez, mas o pão diz que é francês. Aí na hora de rachar, os pobres ficavam com água na boca e os irmãos se regalavam. Eles faziam de propósito, não é porque não tinha comida em casa. Paulo está dizendo o seguinte: os pobres podiam ter comida em casa e os ricos também. E aí vocês deixaram de ter essa confusão entre vocês. Vocês chegam aqui achando que é uma questão de encher a pança. Nossa, que confusão é isso no culto de vocês? Irmãos, o texto de 1 Coríntios 11 está escrito isso. Quem já leu e sabe que é assim? Quem já leu e sabe que é assim, levanta a mão bem alta. Só vocês? Olha Deus, todo mundo vai ler e vai ver. Paulo está fazendo esta crítica. Qual que é a crítica que Paulo está fazendo? Ele está fazendo uma crítica à falta de unidade da igreja. Então quando ele diz, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo, ele não está falando do seu corpo que pecou, ele está falando que você come egoisticamente, olhando só para o seu umbigo.
Se você acha que o evangelho é só sobre a sua vida, você está comendo indignamente. E Paulo está dizendo o seguinte: cada vez que você acha que você vive uma vida cristã egoísta, cada vez que você se preocupa só com os seus problemas, cada vez que você sai e entra no nosso meio só preocupado em resolver a tua vidinha, cada vez que você sai aqui para a tua segunda-feira e o teu compromisso é só resolver os teus problemas da sua casa, você não está discernindo que nós somos um corpo, nós somos um. Você está atraindo sobre você uma maldição, porque a tua ação devia ser no corpo. Se o pastor chama a igreja para orar, a proposta não foi feita para meia dúzia orar. Se você é a igreja, discirna o corpo, saiba que o desafio é para você e entre em oração. Aí nós vamos entrar num pacto de jejuar coletivamente. Irmãos, se existe uma direção coletiva de jejuarmos como corpo, discernir o corpo, para você que é crente e sabe que pertence ao corpo, você não tem direito de dizer, não vou participar porque eu não concordo. Isso é não discernir o corpo, e é participar das coisas da igreja indignamente. Ser indigno então é estar dividido do corpo. Não é aquele corpo lá, é esse corpo que está aqui, ó. Cristo não é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça do corpo. Nós somos o corpo. Então Paulo está dizendo o seguinte: quando vocês fazem isso e comem indignamente, que não discernem que vocês são um grupo de pessoas especiais na face da terra, que convivem em harmonia, vocês oram juntos, vocês estão levando meu mover para a terra, é vocês que oram como é feito no céu, a minha vontade seja feita na terra, é vocês que oram por cura, é vocês que trazem restauração, vocês são a sal da terra, vocês são a luz do mundo. Mas cada vez que você se esquece disso e vive a tua cristã particular, individual, quando você preocupa só com a sua vida, você come e bebe para a sua própria condenação. Aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo assim: por isso há entre vocês muitos fracos, doentes. Porque ele está dizendo o seguinte, ó, fraco aqui é fraco na fé, doente é fisicamente. Olha como é sério isso. Está falando que tem gente que está doente no nosso meio porque a gente aprendeu a orar por cura só a sua. E aí tem gente que está doente na igreja porque a igreja não entendeu que tem que orar pela cura de todos, não só a sua. Agora a afirmação a seguir é mais contundente ainda, porque Paulo diz assim: muitos que já dormem no Senhor. É como ele dizendo o seguinte: por falta de discernir o corpo, tem gente que morreu na véspera, morreu antes da hora, devia ter vindo mais, mas ele não discerniu aquilo que o corpo está produzindo, então ele deixou de viver no propósito de Deus. É lindo ou não é? É lindo. Eu quero dizer um negócio para os irmãos: eu vivo para te servir, mas quando eu falo isso aqui, não acha que é uma via de mão única. Você vive para me servir. Eu oro por você e você ora por mim. Eu me preocupo se você está bem, mas você lembra se eu também estou. Amém? Irmãos, tudo que nós estamos fazendo coletivamente. A gente está acostumado a criticar: a célula não está boa. Estava dizendo isso com a minha esposa ontem no meu quarto. Estava dizendo, os irmãos falam, a célula não está boa, e saem. Aí você pega o desviado, você vai conversar com ele e fala: por que não? Porque a célula está muito chechelenta. Um recado forte aqui para os líderes: filho, você tem algum compromisso, você tem que fazer. Beleza? Pactuado aqui, é nós líderes. Qual que é a nossa parte? Deixa eu falar aqui das coisas básicas para te dar uma dica. Primeiro, chega na hora na sua célula. Se o pastor está tendo que dizer isso de púlpito, você já entendeu como é que nós estamos, né? Chega na hora. Mas antes que você torça o nariz, deixa eu falar: líder, ora pela sua célula, cara. 15 minutinhos, bota o teu joelho no chão. Você fala assim: pastor, não ora, minha célula é muito pequena, cheia de gente problemática, que já é um contrassenso. A célula que está bombando é uma célula abençoada. A célula que tem pouca gente nunca pode ter muita gente problemática, porque não tem muita gente. Entendeu? Assim, cara, você tem 4 membros. Irmãos, quanto tempo você demora para orar por 4 pessoas? Ora pelas pessoas, mano.
Senhor, abençoa Giovanni, abençoa o Fernando, Pai. Eu vivo por esses irmãos. Eu tenho uma conexão com esses irmãos. Esses irmãos são abençoados, eles são a minha família espiritual. E nós estamos juntos por causa de um projeto do Senhor. Quando nós nos reunimos, faz algo lá no nosso meio. Faz um PT com o Espírito Santo. Ativa a palavra de conhecimento. Que nós tenhamos palavra de edificação pelos outros. Que o nosso compartilhamento seja poderoso. Que tenha milagre lá no nosso meio, Senhor. E nós aprendamos a evangelizar. Que a gente ganhe pessoas. Cara, é só 4, velho. Qual que é a dificuldade? O difícil é você pegar aquele cara aqui que tem 24 membros ali, aquele ali, ó. Aí para ele já é um desafio maior, mas se Deus te deu, um problema seu, Giovanni. Aprende a separar tempo para orar por 24 membros. É bonito ter um relatório 24 nomes, entendeu? Mas você é responsável por 24 pessoas. Não é que se você quer ou não, Deus te deu esse rebanho, filho, então, entendeu? Um diazinho por semana, pega isso aí, cara. Mano, pega o esboço da cela e estuda. Rapaz, tão simples isso aí. Deus me usa para falar com o teu povo. Faz a tua vontade lá naquela cela, Jesus. Oh, como eu quero teu mover naquela cela. Senhor, não é eu que gero ninguém para o Senhor. Ah, mas milagre, Senhor, salvação, milagre. Eu sei que se o Senhor fizer, as pessoas vão chegar. Nós vamos crescer, nós vamos multiplicar. E sabe como que Deus, sabe como Jesus gerou discípulos? Ele ia para oração e falava: Deus me dá, quantos o Senhor tem? 12? Quem são os 12, Senhor? Ah, não quero escolher errado, Senhor. Senhor, Pedro, Tiago, João são muito responsáveis, mas eles fazem parte da equipe. Jesus era um cara poderoso. O segredo dele não era ser filho de Deus, o segredo dele era que ele era um cara de oração. O negócio deslancha. Agora, a grande maioria de vocês que estão aqui me ouvindo, espectadores, você não é líder de célula. Aí você acabou de me ouvir e falou assim: é isso, meu líder não faz isso. Pois é, eu vim aqui para falar que o líder ora, e o membro? Deus, obrigado por essa célula, Pai. Oh, Jesus, obrigado pelo Wendel. Obrigado, Senhor, sustenta o teu servo, que não fique careca fora de hora, Pai. Ora, mano. Sabe por quê? Porque nós, se discernimos o corpo, nós vamos entender que a responsabilidade é coletiva das coisas. Aí você vai dizer o seguinte: minha célula não tem mover de Deus, a culpa é do líder. Não existe tal coisa espiritualmente. Nunca existe uma culpa sozinho, porque não existe individualidade no reino. Se Deus pega uma célula fria, Ele vai dizer: a culpa é de vocês. Não vai falar a culpa é dele. Não existe essa divisão. Irmãos, quando você olha para a Bíblia, você vai perceber Daniel é um camarada íntegro. Ele jejua não sei quantas vezes por semana. Ele ora 3 vezes em horário fixo. Quando você chega lá no capítulo 8 e 9, ele vai interceder: Senhor, os nossos pecados, nós como teu povo estamos errando. Por quê? Porque ele sabia que quando ele chega lá em cima não é uma questão dele, Daniel, não é uma corrida solitária. Ele foi colocado no meio do povo para ser um integrante do povo, que está caminhando com o povo, inspirando o povo, está sendo exemplo para o povo, e tudo diz respeito a todos eles. Irmãos, deixa eu dizer algo para os irmãos muito sério. Muita gente paralisada na igreja porque você acha que é só uma parada para você. E se você acha que a palavra não é para vocês, olha o que você escreveu na rede social semana passada. Muita gente fofoqueira na igreja. Pois é, e você está na rede social contando que tem fofoqueira na igreja, que você faz parte. Eu sei que é o seu problema. O problema é seu, que você não estudou português. Fofoqueiro é alguém que fala mal da pessoa não estando na presença da pessoa. O que você está fazendo? Focando, bicho. Não é esse problema. A partir do momento que eu entender que é de nós, eu vou falar o seguinte: a nós só fala mal de nós para nós. Eu falei semana passada. Entendeu? Porque se eu tiver que falar mal dele, eu já excluí alguém do corpo. Não existe isso.
O bem, quando eu falo que eu estou falando mal dele, eu já me excluí também, porque eu não faço mais parte dele. Mas se eu quero a bênção, eu vou chegar. Irmãos, aconteceu um negócio lá em casa ontem. Eu falei, será que eu falo ou não por irmão? Fiquei pensando, falo ou não por irmão? Aí fiquei pensando assim, Deus, não vou falar não. Vou relevar. Aí eu subi, fiquei lá no meu quarto, aí pensei, fiquei numa angústia. Falei, não, Senhor, por que eu sou pastor, Deus? Senhor, por que eu olho as coisas? Falei, Senhor, não vou falar nada não. Ele falou, pois é, filho, exortai-vos uns aos outros. Eu falei, amém. Aí eu subi, só uma coisa, irmãos. Eu falei, eu vou precisar criticar o irmão. Eu tenho duas maneiras de criticar o irmão. Uma, eu vou pegar uma pessoa extraordinária, que tem um baita potencial, um cara forte, nervoso nas coisas que ele faz. E porque ele errou desse tamanho, eu vou destruir o cara. Ou eu posso falar para ele, mano, você é um cara incrível, você tem essa qualidade, mas hoje você falhou nisso aqui, corrige isso aqui, mano, que aí você vai, velho. E eu preciso de você, mano. Inclusive eu quero dizer para você que se você não for, também não vou, porque se você não chegar, eu não cheguei. A gente catapulta uns aos outros aqui, ó. É isso. Faz sentido? Gente, eu espero mesmo que Deus tenha falado com você, mas o resultado, se Deus falou com você, eu quero dizer para os irmãos que esse é o tipo de palavra que requer coisas práticas, sabe? E aí eu vim propor para os irmãos um slogan que eu queria defender com a igreja. O slogan que eu queria defender com a igreja é o seguinte, ó, tudo é importante. Cada pessoa é importante, cada detalhe é importante, tudo que nós fazemos é importante. Tudo é importante. Porque se é nós, qual é a diferença? Eu estou pregando que é a porção que Deus me deu aqui, e o outro irmão, ele está recolhendo os copos que caíram no chão e está jogando no lixo. Qual que é mais importante? Tudo é importante, cara. Existe culto só com gente recolhendo o copo no chão? Existe culto? E existe culto onde o pastor está pregando e os irmãos vão passando tudo pelos copos no chão e ninguém mexe com aquilo? Isso é culto? Sim ou não? Não, pelo menos não um culto que chama o Espírito Santo, é um culto que clama pelo espírito de porco, né? É verdade. Então assim, o culto, o verdadeiro culto é um culto onde todos nós que viemos para o culto, viemos servir. Esse é o culto. Eu vim servir a você a palavra, você veio servir a sua adoração, você veio servir porque você está aqui com os irmãos na escala, você veio servir o visitante que está aqui, que perguntou onde é o banheiro do seu lado. Cadê o obreiro que conta onde é o banheiro? Você é o obreiro, você bem aí, ó, sentadinho, bem esse que está na frente do espelhinho, você foi chamado para servir, amém? Como é que a gente produz ambiente de adoração no corpo? Nós adoramos. Gente, eu preciso encerrar, mas Deus falou conosco? Fique de pé no seu lugar, eu queria chamar a banda aqui em cima. Nós, porque somos diferentes, se nos unimos somos mais fortes. Obrigado. Amém? Pastor, o que eu faço com o cara que eu não suporto? Aprende a suportar, porque ele é Eva na sua vida. Ele é Eva, portador de boas novas. A vitória que você precisa vai vir da mão dele mesmo. Eu fico preocupado quando você não dá nenhum glória a Deus, nenhum aleluiazinho assim, nenhum negócio, amém, Deus, o Senhor está falando, obrigado Jesus, nada assim. Mas eu também sei quando Deus me usa, eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração. Amém?